E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre exportações de milho. Você sabe quais países são os principais compradores do nosso milho? Será que tem algum principal que comanda nas nossas exportações, que é quem dita os preços nos portos? Vamos lá. Temos aqui, fizemos um gráfico, né? Importadores do milho brasileiro, de 2019 para cá. Então temos aí 5 anos, certo? O que a gente vai ter aqui? Japão, principal comprador nosso, 15%. 19, um pouquinho menos 2020, aí 21 menos ainda, 22 voltou, 23 manteve, e nesse ano, por enquanto, o Japão está fraco de compras aqui. Depois vem o Irã, país que é sancionado, mas compra o nosso milho. Né? Que o que? Uns 12 e pouco por cento, chegou até 20 em 2021, 22 baixou um pouquinho, 23 comprou pouco, e agora 2024 está indo bem, está comprando lá uns 12% das nossas exportações. 24 por enquanto ainda a gente está com um programa pouco feito, então isso pode mudar, né? Depois a gente vai ter a ordem aqui, que tá do 2019, os maiores de 19, né? Tá nessa sequência. Aí depois vem o Vietnã, aí a Coreia do Sul, Espanha, Taiwan, Egito, a China aqui com 0%, 20, 19, 20, 21, 0%. Porque eles não tinham liberação para comprar milho brasileiro. Em 22, eles organizaram, fizeram e liberaram a compra do milho brasileiro, e eles vieram comprar 1 milhão de toneladas naquele ano. Já no ano passado, olha como que subiu. A China virou o principal comprador nosso. Né? E esse ano deve se manter como principal, até porque o trigo russo está em más condições, está muito seco lá. A Austrália também é um bom fornecedor ali de óleo de trigo. Também não está bom o clima lá, então a China já recentemente veio comprando mais nos portos porque eles já viram que os substitutos do milho na ração estão ficando caros e o nosso milho está ficando barato. Então a gente ouviu um aumento do interesse recentemente aí. Qual que é o grande ponto da gente estar olhando isso aqui? Vejam que outros, mais de 30%, fora toda essa picadeira que 15, 12, 11, 6, 7, 8, fora toda essa picadeira, ainda sobra 30% de outros. Ou seja, o nosso mercado de exportação de milho, até então, né, se a gente for falar 19, ó, 20, mesmo padrão, 21, mesmo padrão, uma leve alteração aqui. Nesse ano o Egito aumentou a compra junto com o Irã, né? E os outros países deram uma diminuída no percentual, às vezes até compraram o mesmo tanto, mas é porque, como o Irã e o Egito aumentaram, né, contrabalanceou. 22 também, ano normal, bem diluído. E agora, 23 e 24, a gente vê a China despontando. Né? Mais ainda, 25%, 21%, certo? Então a gente vê que são muitos compradores, é muito diverso, é muito pulverizado. E isso para a gente é bom, porque semana que vem nós vamos falar da soja, mas a soja não é pulverizada assim. A soja tem dono. E quando tem dono, ainda mais um país que é tudo centralizado, eles ficam muito mais fortes para botar estratégias para comprar, para pressionar os preços para comprar mais barato. Então, quando a gente tem vários compradores e todos eles 10, 15% do volume total exportado, é um mercado muito melhor. Então, a exportação de milho brasileira não é tão pesada contra o próprio produtor brasileiro igual é a soja, né? Que vai ter uma guerra de preços muito mais orquestrada porque é basicamente um comprador, né? Então, o nosso milho, a gente exporta bastante milho. A gente foi o maior exportador pela primeira vez no ano passado e muito pulverizado, né? Na Europa, principalmente a Espanha. No Oriente Médio ali, eles compram bastante, seja o Egito, seja o Irã. E o leste da Ásia, né? Se for ver, é basicamente isso, né? O leste da Ásia vai ter China, Taiwan, Coreia e Japão. Né? O Oriente Médio ali vai ter o Egito e o Irã, o Vietnã também no leste da Ásia. E depois sobrou a Espanha, que é um grande comprador nosso. Tudo bem? E os outros aí é 1, 2% cada. Picado um monte de país, né? Esse aqui é o balanço de oferta e demanda da Conab, o último que saiu. Né? Estimativa de maio 24.
Aqui a gente tem a coluna produção e a coluna exportação, certo? Por quê? Beleza, mas a China vai comprar 20%. Quanto que é isso, né? 20% de tudo que a gente exporta, a gente tem que ter uma noção para saber, porque a gente consegue ver as vendas, o line-up dos navios, então a gente já consegue ver. Bom, se a China se espera que eles comprem tantos milhões de toneladas, e hoje as compras estão devagar, o que isso sinaliza? Que a China vai ter que vir comprar, seja dos Estados Unidos, seja da gente. Então tem volume para ser vendido, né? Então é importante a gente saber volumes de exportação em relação à produção, tal, para a gente ver a cobertura de cada país, a demanda projetada para eles, para ver o tamanho do programa que ainda falta ser feito, para ver se assim, eu acho que a exportação vai puxar. Mas e se o comprador já comprou e já está tudo feito? Né? Aí não faz sentido. Então isso é muito importante para nossas estratégias. Então se a gente for pegar o número da exportação ano a ano e dividir pelo número da produção ano a ano, a gente vai ter esses números aqui. 17, 18, a gente produziu 80, exportou 23,74, 29,4% de milho brasileiro produzido naquele ano exportado. 19 e 20, 18 e 19 a gente exportou 41%, 19 e 20, 34%, 20 e 21, ano da quebra, 23,9%, 21 e 22 depois com uma safra boa, e depois 41,2, depois com uma safra maior da história, 41,4. Então a gente repara que 40 e poucos por cento aí parece ser o teto com essas condições de mercado do que a gente deve exportar. E o resto fica para o consumo, né? E esse ano, por enquanto, a previsão da Conab é que exporte 31, a previsão da Conab é que a gente produza 111,6, e isso vai dar 27% de exportação. Então o que a gente vê? Anos de quebra tem que baixar de 30% a exportação. Anos de safra cheia, pode exportar lá os 40%. Então, se a própria Conab já está projetando menos de 30% de exportação, já é um sinal de alerta. A gente já entende que, opa, estão projetando uma produção menor. E justamente, 20 milhões de toneladas a menos. Vai ficar menor do que 21 e 22. Né? Esse número aqui, ainda há quem diga que vai aumentar. Que nos últimos boletins a Conab cortou Mato Grosso e Goiás, que é onde a princípio estava bom, mas ao mesmo tempo começaram a colher lá no Mato Grosso e não está tão bom assim também, não pesou, né? O pessoal diz que as noites quentes atrapalharam, né, a parte reprodutiva do ciclo. E o Goiás não, o Mato Grosso do Sul e o noroeste do Paraná, o norte do Paraná também, o Paraguai, são regiões que sofreram bem e vêm sofrendo, né? Agora tem uma chuva ou outra para frente aí, mas pouco salva, né? Então, ao mesmo tempo que poderia aumentar o Mato Grosso e Goiás, poderia cortar um pouquinho o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Mas é basicamente isso. Então, a gente tem que cuidar porque 46 milhões de toneladas no ano, 54 no outro, 31, a demanda, como o Robson sempre gosta de dizer, a demanda é meio que inelástica, né? A população mundial cresce devagarzinho e o povo continua comendo. Né? Além de comendo, a riqueza aumenta, aumenta o padrão de consumo. Você consome mais proteína. A proteína é o milho ou o trigo que poderia a pessoa comer direto, mas daí o animal vai comer, vai ter uma conversão alimentar, vai transformar 3, 4 quilos de ração para virar 1 quilo de carne. Então tem menos eficiência energética. Então, a partir do momento que aumenta esse consumo de carne, aumenta esse consumo de ração. Então, por isso a gente vê aquela curva de demanda de consumo sendo sempre subindo um pouquinho. Um ano ou outro que dá uma quedinha e tal, mas tem esse padrão. Né? Isso pode mudar daqui para frente caso o mundo passe a encolher. Né? E aí o padrão de consumo tem que aumentar tanto a ponto de suprir essa redução da população. Porque a China começou a reduzir, a Europa está encolhendo. Né? Os Estados Unidos sobrevive de imigração. Só o pessoal do Oriente Médio e da África que anda aumentando a população, né? Então, a gente tem que cuidar, porque se a gente tem uma oferta limitada, com uma produção, uma quebra grande, uma redução boa na tecnologia, na área, e ainda teve clima ruim no Mato Grosso do Sul e no pedaço do Paraná. E a gente só pode exportar 31. Se a China vem com apetite, ano passado eles compraram 15 milhões de toneladas. Se a China vem com apetite e começa a tomar e aparece
o Japão, vem o Irã, vem a Espanha, todos aqueles países que a gente viu. E se eles começam a demandar e começar a comprar e começar a exportar 31, projeção já 32, 33, 34, 35, e o mercado interno? O mercado interno vai deixar o milho embora e depois vai fazer como para a gente abastecer aqui? Vamos vender tudo o nosso milho e depois vamos ter que importar, né? Importar da Argentina, do Paraguai, importar dos Estados Unidos, certo? Então, nesse caso, o que tem que acontecer? O nosso mercado interno tem que ficar caro. Ele tem que pagar caro para segurar, para não deixar o milho não deixar o milho ir embora na exportação, certo? E aqui a gente tem então as exportações brasileiras, mês a mês, né? Vejam que o ano de exportação começa em fevereiro e acaba em janeiro, certo? Então esses números totais aqui é sempre de fevereiro a janeiro, que é assim que a Conab separa, certo? Então, começando em fevereiro desse ano, 1,7 milhões de toneladas em janeiro, fevereiro, 430 toneladas, mil toneladas em março, 66 mil toneladas em abril, quase nada, né? E maio segue devagar. Vejo que no ano passado estava no ritmo mais acelerado, né? 2,2, 1,3, 0,4. Nesse período acumulado até maio, no ano passado, estaria com 4,4 milhões de toneladas de exportação. Esse ano nós temos 2,3. Então, em relação ao ano passado, que foi recorde histórico, 54 milhões de toneladas, o maior exportador do mundo de milho, a gente está atrasado. Mas se a gente olhar em relação a 22, a gente não está tão atrasado assim, certo? E 22 a gente exportou quanto? 22, 46. Então, a gente está levemente atrás de um programa de 46. Se continuar nesse ritmo, se acelerar conforme acelerou, depois aqui, ó, junho, quase 1 milhão de toneladas, depois julho já entra o grosso do programa. 4 milhões, 7 milhões, 6 milhões, 6 milhões, quase 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões. Se a gente vê essa aceleração do programa e começa a sair volume, aí a gente pode ver lá na frente, né, no final do ano, até entrar um milho verão, uma carência de oferta do produto. Então o mercado interno tem que ficar esperto, fazer seu programa, não ficar só esperando, porque se o porto vier, o porto compra de volume, compra grande quantidade. Então se o porto entrar rasgando, entrar comprando, começar a levar navio, aí o mercado interno depois chega lá em novembro, vai comprar milho, daí todo mundo já vendeu, todo mundo já tá bom, já tá pensando já na soja, fazendo a condição da lavoura de soja, e aí já foi, né? Aí vai ter que importar. Aí a conta fica bem mais cara, vai pagar R$ 20 a mais na saca. Então, por esse vídeo era isso, né? Pra gente conhecer um pouquinho para onde vai, ver, entender as condições, né? Quem são os players, o que isso impacta, né, diretamente, né? Como é o padrão dessa disposição, dessa distribuição dos nossos produtos, né? E então acompanhe sempre os nossos vídeos aqui, semanalmente um vídeo mais educativo comigo, diariamente o Rodrigo e o Robson fazendo vídeos sobre o mercado do dia, como que tá, uma análise do Robson, uma visão geral do Rodrigo com as notícias, os fundamentos, né? E deixa o like, compartilhe com os amigos para essa informação, para essas informações, para o nosso trabalho chegar a mais gente para melhorar, que é das nossas missões aqui na G-Trade, ajudar o agro a se tecnificar, a melhorar, a evoluir. Beleza? Então, deixa um like aí e até a próxima.